Desde muito cedo, Drico já sabia que a música faria parte do seu destino. Ainda menino, no interior do Nordeste, começou a se envolver com o canto nas celebrações da igreja, onde deu seus primeiros passos no palco. Foi ali que descobriu o prazer de cantar e de tocar o coração das pessoas. Orgulhoso de suas origens, ele sempre fez questão de valorizar sua terra e levar consigo a força e a essência nordestina. O fato é que a gente que mora no Nordeste do Brasil, sobretudo nas zonas rurais, a gente sofre muito a influência de ritmos regionais muito marcados. Por exemplo, no São João a gente escuta muito forró. No Carnaval a gente escuta muito frevo, muito axé, por influência da Bahia. E é claro que para quem deseja ser artista algum dia, vai imaginar que esse é o caminho talvez mais lógico devido a ter toda essa influência do forró, dos ritmos regionais. E aí foi quando eu pensei assim em cantar pela primeira vez, em ser artista, para fora da igreja, né, que eu já cantava na igreja, eu pensei, eita, eu quero cantar forró. Olha Limão com Mel, olha Machos com Leite, olha Magníficos, essas bandas de forró das antigas que nos anos 90 estavam assim no auge e era exatamente isso que tocava nos palhoções da minha comunidade. E eu pensei, se eu canto na igreja e eu tenho talento para cantar qualquer coisa, então é forró que eu quero cantar. E aí foi nesse lugar que eu disse, eu vou ser cantor de forró e eu quero cantar essas músicas que eu escuto nos palhações. Por ser homossexual, Drico enfrentou momentos de exclusão nas bandas por onde passou. Sentiu na pele o preconceito e percebeu que muitas vezes o talento não bastava para romper barreiras. Essas experiências deixaram marcas profundas, mas também o fortaleceram, despertando nele a coragem de seguir adiante sem abrir mão de sua verdade. Meu pior momento quando eu comecei a cantar forró de fato foi quando eu fui morar em Maceió. E aí eu fui convidado por duas bandas. Aí a primeira banda eu também ensaiei, mas nunca toquei. E na banda seguinte tinha me visto ensaiar nessa outra banda e já me puxou para essa banda, que era uma banda maior. Eu não vou citar o nome dessas duas bandas, porque talvez né, por aí os idealizadores ainda estejam e talvez nem saibam que eu senti dessa forma. Mas quando eu saí para essa banda maior lá em Maceió, eu ensaiava semanalmente e eles me pagavam por cada ensaio. E eu me sentia assim, porra, eu sou artista. Porque se eu tô recebendo para ensaiar, né? E aí toda semana, eu acho que era uma terça-feira, toda terça-feira eu ia pro estúdio dessa banda, ensaiava com essa banda e eu sentia que eu dava conta do recado nessa banda. Isso era meados de 2011. Mas chegou um momento em que eu percebi que era na era do Facebook, né? O Instagram ainda não tinha essa força toda, isso era ali por volta de 2010, 2011. E eu percebi que essa banda estava tocando nos lugares, mas eles não estavam me avisando e eu não estava indo para as apresentações. E aí chegou um determinado dia que eu vi essa banda se apresentando num dos bares lá de Maceió. O nome do bar era Oráculo, lá no Jaraguá. E aí eu vi a banda se apresentando. E aí no ensaio seguinte, eu perguntei, né, porque eu não tinha ido. E aí começou a gerar um desconforto, porque ninguém queria me dizer que era porque eu era LGBT e a banda tinha um perfil de macho grosso, a banda tinha um perfil de tocar músicas que depreciavam mulheres. E nós éramos dois cantores homens nessa banda. E eu cantava sempre forró romântico e esse cara sempre cantava forró esculachado para depreciar mulheres. Mas, né, eu tava lá para realizar meu sonho de ser cantor, então eu tava recebendo para isso, então eu continuei. E aí, em um determinado momento, aconteceu que o dono da banda, a gente ensaiava na casa dele, né, o empresário da banda, a gente ensaiava na casa dele, no estúdio dele. Aí chegou um determinado momento que, tipo assim, ele me tirou da banda e disse que eu não fazia o perfil da banda, não me disse diretamente por quê. E por que que eu não fazia o perfil? E por que o meu corpo não podia ocupar esse espaço, se eu tinha talento? E aí, o grande termômetro que a gente sente, a gente que é LGBT, a gente tem,
é porque o nosso talento ele se comunica primeiro do que a nossa sexualidade, para quem presta atenção. Então, toda a banda me adorava, eles amavam. Eu percebia que a energia da gente no ensaio era incrível. E quando eles iam ensaiar com outro menino, porque eu ficava lá também, era outra energia. Por quê? Porque o menino, de certa forma, ele não tinha tanto talento, mas ele tinha o estereotipo, né? Ele tinha o arquétipo, ele tinha toda a figura que a banda queria vender, que era a figura do pegador, do que as mulheres vão sofrer por ele. E era um boy horroroso, viu? Isso, ó, detalhes. Mas eu tava lá cantando minhas músicas de forró das antigas e a galera da banda adorava ensaiar comigo. E me elogiavam, e eu me sentia num ambiente seguro, eu me sentia bem. Mas eu percebia que essa exclusão, né, esse cancelamento, que na época não existia essa palavra, esse cancelamento, ele vinha por parte de quem queria vender. E se o que estava sendo vendido era misoginia, era cantar canções depreciativas para mulheres. Então era isso que ele queria manter na banda. E aí eu saí do forró. Depois de sofrer com a intolerância, Drico precisou dar uma pausa na carreira e buscou outros caminhos profissionais. Foram 8 anos afastado dos palcos, até que decidiu retomar o sonho de cantar. Mas mesmo com a experiência e a maturidade, acabou mais uma vez sendo alvo do preconceito. Mas querem saber o impacto maior disso tudo? O impacto maior disso tudo não é eu ter saído de um projeto, porque eu acho que assim, a gente sai e entra de projetos a vida inteira, mas eu era um cara de 21 anos. E sair desse projeto me fez querer parar de cantar. E eu parei de cantar por 8 anos. Eu não quis ver nada de música por 8 anos. E foi com 29 anos que eu já estava trabalhando como analista de educação numa escola de educação profissional dessas que tem uma rede nacional, que, que uma assistente administrativa, né, colega minha, lá em Garanhuns, tinha um filho guitarrista. E ela me via cantarolar pela escola, né? E veja como é forte esse recorte da minha história. Cantarolar pela escola fez a menina perceber que é, eu podia estar fazendo mais do que somente sendo analista de educação. Mas isso não no sentido de ganhar dinheiro, que a gente sabe que artista dependente é uma relação só. Mas só quem tem uma habilidade, um talento, sabe o quanto a gente tem uma necessidade vital de fazer isso todos os dias. Eu praticamente canto todos os dias, seja no meu chuveiro, seja indo para a escola, seja, enfim, na academia, seja em qualquer lugar. A gente tem uma necessidade diária de cantar, no meu caso de cantar. Eu tenho certeza que um músico tem a necessidade diária de pegar no instrumento dele. Eu tenho certeza que uma pessoa que gosta de confeitaria tem a necessidade diária de ver um doce novo, uma ideia nova, um ingrediente novo que pode fazer. Então, eu tinha essa necessidade diária e essa necessidade diária foi percebida pela minha amiga. E eu disse a ela, olha, eu parei de cantar já tem muito tempo. Eu não quero me envolver. Eu já tenho quase 30 anos. Eu não quero entrar em projetos desse que vai no bolo. Eu não tenho, olha, eu não tenho paciência mais para isso. Eu não tenho paciência para coisas que vão me fazer sentir mal ou que não vão dar certo a longo prazo. Eu quero projetos maduros, eu quero coisas interessantes. Ela disse, olha, Drico, meu filho, ele é um ótimo guitarrista. Vá, que a banda dele é bem organizadinha, você não vai se arrepender. E aí eu fui para um ensaio, lá em Garanhuns, brincar com esses meninos, né? E aí fui para o ensaio, foi um ensaio super proveitoso, a gente deu super risadas. Eu estava me sentindo num ambiente seguro devido a trabalhar com a mãe desse menino, né? E é, logo em seguida eu entrei num projeto chamado Quero Shot, que era a banda dele, a banda Quero Shot. E quando eu menos percebi, em 2016, eu estava fazendo as maiores casas de evento de Garanhuns com essa banda e os festivais que Garanhuns tinha. Cantei diversas vezes no Viva Dominguinhos, no Festival de Inverno de Garanhuns. E quando eu achei que eu estava num ambiente confortável, aí vem a bomba de novo, porque assim, como já diz na internet, a gay ela não tem um dia de paz na vida dela, não tem não. Não tem. Aí como
os outros artistas da cidade perceberam que eu estava cantando forró e eu era uma figura deveras afeminada na visão deles, porque assim, enfim, né, a gente não tem um dia de paz. É, começou os ataques na internet. E aí lá veio o cancelamento de novo, porque viado não pode cantar forró. Teve um, inclusive, olha, teve um deles que, assim, muito religioso, muito da igreja. Ai, a igreja que Perpétuo Socorro lá em Garanhuns, como eu sou santa. Pois é, e aí ficou minando em grupos de cultura que tinha na cidade, grupos de WhatsApp, e ficou colocando isso nas redes sociais. Ah, porque a banda tal é muito pra frente, viu? Vocês viram, não? Cantor novo, aí não dizia diretamente, mas a gente sabia que era sobre a minha sexualidade. Porque abertamente eu namorava com meninos, porque isso não tem problema. Olha, é, da mesma forma que as cores, as roupas, não tem gênero, não tem sexualidade, o talento ele também não tem. O gênero musical ele também não tem. O forró também pode ser ocupado por pessoas LGBT. Eu sou daqui, eu sou dessa terra. E por que eu não posso cantar forró? E por que eu não posso cantar, sei lá, músicas de Dominguinhos, como eu já cantei? Músicas de Luiz Gonzaga. O que é que o meu corpo faz, né? Que impacto é isso que o meu corpo tem que envergonha a classe artística ou a música ou o gênero musical que é o forró. Eu não tenho vergonha nenhuma de ser quem eu sou, tenho um super orgulho. Eu sei que isso incomoda, porque quando a gente se orgulha da gente, sabe quem a gente incomoda mesmo. Superando tudo o que viveu, Drico transformou a dor em força e fez do recomeço uma nova chance de brilhar. Hoje, à frente do seu próprio projeto musical, ele mostra que o preconceito jamais será capaz de silenciar quem nasceu para cantar. Sua trajetória é prova de que coragem, fé e amor pela música podem mudar qualquer história. Mas eu atravessei com um pouco mais de maturidade, eu já tinha quase 30 anos, e o meu primeiro trabalho lançado, sobretudo, né, na TV Asa Branca, eu fui finalista da primeira edição do programa de forró da TV Asa Branca, o Vem Cantar Forró, né? Eu fui finalista desse programa. E isso me fez também me autovalidar, porque tantas violências na sequência, a gente fica, meu Deus, será que esse é meu lugar? Será que eu vou, será que eu posso ocupar esse lugar mesmo? Será que eu não sou maluco de estar querendo invadir um espaço que não é meu? E aí, sendo finalista, não ganhei o Vem Cantar Forró. Algumas pessoas dizem que foi por causa da minha sexualidade, mas eu vou deixar isso assim em off. Não ganhei o Vem Cantar Forró, mas eu acho que eu ganhei muito mais. Eu ganhei empoderamento, encorajamento para cantar esse ritmo tão bonito. Eu, anos depois, me tornei jurado desse programa de TV, né, um programa puramente dedicado ao forró. Logo em seguida, me tornei apresentador desse mesmo programa. Então, foi aí que eu senti que a própria emissora me validou enquanto um corpo que pode ocupar esse lugar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer que esse trabalho que eu desenvolvi na TV Asa Branca me curou de traumas passados que os próprios produtores nem sabiam que eu tinha passado com o forró. E aí foi nesse programa do Vem Cantar Forró que eu me encorajei para o meu primeiro trabalho ser um trabalho voltado para o forró. E aí eu gravei um EP com 4 canções, e 3 delas, né, são um forrozinho, todo gravado na sanfona aqui no Alto do Moura, para me curar desse processo de que eu não podia cantar forró e de ter sido cancelado pelos artistas ou pela classe artística ou pelos produtores que eu não podia cantar forró. E aí eu acho que assim, quando a gente se sente cancelado por alguma coisa, a gente precisa encontrar dentro da gente razão para a gente continuar fazendo. E nem sempre é fácil. E foi nessa trajetória com o forró que eu percebi que o meu corpo ele reage a diversos outros ritmos, que eu não sou um cara de um ritmo só, sabe? Eu sou um artista de muitas outras expressões. Pernambuco me pega de muitas formas, né? O frevo, a ciranda, o maracatu, o próprio samba, que é um ritmo muito brasileiro. E foi aí que eu percebi que eu precisava, porque quem puder dar uma olhadinha lá no meu EP de 2018, que é o EP Drico, que eu gravei ao vivo no Alto do Moura, ele é puramente, né, com essa característica do forró, né, a sanfona bem marcada com o violão. Mas dentro do processo, vocês vão perceber que a própria fotografia ela não remete a uma pessoa LGBT. Eu quis trazer nas sutilezas porque eu também ainda estava me acostumando em 2018 a ser visto
nesse lugar de artista, nesse lugar de relevância. Mas com o disco Reflorescer, que eu trago uma canção desse EP para intitular o disco, eu já venho como artista do pop, um artista da MPB, um artista dos ritmos regionais pernambucanos. E aí esse meu disco e esse meu trabalho novo, ele traz a perspectiva dessa diversidade de que eu sou. E aí eu já me apresento com muita maquiagem, figurinos andrógenos, figurinos a gênero, com muito brilho, com muitas flores, com muita performance, uma coisa muito teatral. Porque quando a gente se sente seguro de quem a gente é e do que a gente está produzindo, a gente também consegue imprimir a nossa própria identidade no nosso trabalho. E eu acho que o disco Reflorescer, ele vem para me tirar desse lugar de ter medo de ser quem eu sou nos espaços que eu atuo profissionalmente. É isso. Obrigado pelo convite dessa entrevista. Passarinho quer voar no esplendor de suas asas. Passarinho quer cantar e encantar todas as casas. Passarinho quer um mundo e assim vai ser, pois passarinho não tem dono. Ele voa pra onde bem entender. A aquarela incendiou e eu não sei porquê. A aquarela me marcou com a tinta do bem-querer. E o tempo pincelou saudade de você numa tela toda branca, manchada pelo não saber. A aquarela incendiou e eu não sei porquê. A aquarela me marcou com a tinta do bem-querer. E o tempo pincelou saudade de você numa tela toda branca, manchada pelo não saber. A aquarela